Olá, meu aluno, minha aluna, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de História. Hoje nós vamos estar trabalhando das páginas 38 à página 43. Inicialmente, eu quero que você pense e tenha em sua mente que a história ela não acontece de uma forma linear. O que vem a ser linear? Em linha reta. Ou seja, não tem um botão em que de nômades passaram a ser sedentários. Não. Sempre há ainda alguns povos que viviam como nômades, mas a sua grande maioria, no período neolítico, eram o quê? Eram sedentários, fixaram residência em um determinado lugar. Então, eles passaram a morar em um determinado lugar. Como? Formando aldeias e cidades. Qual é a diferença entre aldeias e cidades? Aldeias é um número menor de casas e as cidades, números maiores de casas, um número maior populacional. Hoje nós vamos estar falando sobre duas cidades. A cidade de Çatalhöyük, que está aqui, e a cidade de Jericó. Para nos situarmos, para sabermos aonde estamos hoje, a cidade de Çatalhöyük é a atual Turquia e a cidade de Jericó está aqui em Israel. Bom, esses dois mapas eu tenho então um mapa antigo e um mapa atual. No mapa antigo eu consigo ver essa região aqui, né, da Anatólia, que é a região aqui da Turquia. Eu só quero que você preste atenção, porque na verdade eu não consegui o mesmo recorte do mapa, então é como se o mapa ele estivesse aproximadamente aqui, tá? Esse recorte. Essa imagem que eu tenho aqui não conta tanto, tá? É daqui para baixo seria esse recorte maior, tá? Só que aí eu tenho o mapa antigo e o mapa atual, tá? Bem próximo aqui à Mesopotâmia. Esta região é a região da Ásia. Agora que nós nos localizamos, vamos dar continuidade. Primeiro nós vamos estar falando a respeito da vida em Çatalhöyük. Eu tenho duas imagens bem interessantes da cidade de Çatalhöyük. São imagens, né, que foram criadas a partir de todos os estudos, tá? Então são projeções. E aí, o que nós temos de interessante nessas projeções, né? O que nós temos de interessante nessas imagens? Nós vemos que a população, as pessoas, elas circulavam por onde? Pelo telhado das casas. Então não haviam ruas, tá? As pessoas nas casas haviam escadas que davam acesso, né, à parte do telhado, que não é bem um telhado, né? Andavam por cima das casas e aí aqui eles caminhavam. Então você pode ver essas projeções, você pode ver que tem pessoas, tem escadas e por aqui eles caminhavam quando eles precisavam. Aqui também nessa parte de cima das casas, eles também estocavam alguns alimentos. Então eles tinham alguns alimentos que eles acabavam guardando. Aí eu tenho aqui bem pequenininho aqui nessa região aqui, você pode ver a criação de animais. Outra característica da cidade de Çatalhöyük é que era cercada por plantações de trigo, né? Trigo e cevada. Então, essa cidade, ela se desenvolveu, né? E aí, o que é marcante é a construção das casas, né? Realmente é um fator bem curioso, né? Para a gente imaginar uma cidade que não tem ruas, né? As pessoas caminham por cima das casas, deve ser bem interessante. Aí eu tenho uma pequena imagem, deixa eu apagar essas marcações que eu fiz aqui. Aí eu tenho uma imagem do interior da casa, né? Também é uma projeção. Eu tenho então essa imagem. E aí aqui, sabe aquele... Não apareceu direito? Aquela região que as pessoas subiam era por aqui. Então aqui é uma escada. E aí as pessoas subiam aqui para caminhar entre uma casa e outra. Vamos ter uma visão geral a respeito da cidade de Çatalhöyük.
Ela fica na região de Anatólia, atual Turquia. Ela está localizada em uma região fértil. Por quê? Porque eles sempre fixavam próximo aos rios, tá? Então é considerada uma região fértil. A região lá de próxima à Mesopotâmia é considerada uma região fértil. Pesquisas indicam que a cidade existia em aproximadamente, há 7.000 anos antes de Cristo. E ela chegou a ter 6.000 habitantes. O que é muito interessante também nessa cidade é que havia um sistema de esgoto e canalização de água. Pensando em termos assim de quanto tempo atrás, isso é muito interessante saber que eles já tinham essa modernização, um sistema de esgoto e canalização de água. Isso é um sistema muito moderno para a época. E eles criavam, animais, e a cidade era cercada, como eu já tinha dito, por plantações de trigo e cevada. Aí também temos uma imagem do interior, uma projeção do interior das casas de Çatalhöyük, esse santuário. Quero chamar a atenção para essa coleção aqui, tá? Essas cabeças de touro. Essas cabeças de touro, elas eram expostas nas casas e acredita-se que era considerado um animal sagrado, tá? Inclusive, era uma característica de culturas até posteriores adorarem esses animais por serem considerados animais de grande força e fertilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida em Jericó. Então eu tenho duas imagens. A primeira é uma projeção da cidade de Jericó. O que nos chama muita atenção é essa muralha, essa que era cercada a cidade por uma muralha, tá? E a segunda imagem eu tenho é um sítio arqueológico, da cidade de Jericó, tá? Então aí é uma imagem do sítio arqueológico da cidade de Jericó. Uma coisa que chama muita atenção da cidade de Jericó é que a cada avanço das pesquisas, muito mais coisas são descobertas. Então, cada vez que eles estão fazendo, cada sítio arqueológico que eles vão pesquisando, cada camada arqueológica que eles vão pesquisando, eles vão descobrindo muito mais coisas a respeito da cidade de Jericó. Tendo uma visão geral de Jericó. Jericó, ela situava-se na Palestina, atual Israel. É interessante nós sabermos que hoje, na cidade de Israel, há grandes conflitos palestinos, entre palestinos, aliás, e israelenses, tá? Então, é uma cidade de grandes conflitos. Ela situa-se, às margens do Rio Jordão, assim como Çatalhöyük também fica bem próximo ao rio, ou seja, também uma região fértil. Pesquisas indicam que a cidade existia em cerca de 9.000 anos antes de Cristo. É interessante ressaltar também que a cidade de Jericó ela é citada na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Ela começou, com 7.000 anos antes de Cristo, ela teve intensa atividade comercial. E plantavam-se cereais e criavam-se animais. E, a partir dessa intensa atividade comercial, houve então foi cercada, por muralhas, que é aquela muralha que nós vimos na primeira imagem. Aí eu tenho 3 imagens, duas imagens de projeções a respeito da cidade de Jericó. Então, as primeiras casas, tá? Bem no começo, as casas eram assim, arredondadas, Então, nós vemos aqui nessa projeção aqui as casas arredondadas.
E com o avanço, né, da comercialização, eles então começaram a fazer casas retangulares. Então você pode ver que tem aqui os dois modelos de casa. E aí aqui é um sítio arqueológico da cidade de Jericó. Bom, aí nós temos então o diálogo com o texto, dando continuidade na apostila, na página 42. Aí nós temos a primeira pergunta: como surgiram as primeiras cidades? Então, lembrando, as pessoas passaram a ser sedentárias e aí elas fixavam-se próximas a rios, né? E também eram pequenas aldeias, porque eram poucas casas, e a partir das aldeias surgiram o quê? Surgiram as primeiras cidades. Número 2. Quais as cidades mais antigas desse período? Nós vimos somente 2 cidades, e justamente essas 2 cidades que são as cidades mais antigas desse período. 3. O texto faz uma pequena descrição de como era a cidade de Çatalhöyük. Localize-a e pinte-a. Então, você vai lá no texto e vai encontrar a descrição de como era a cidade de Çatalhöyük. 4. Onde se situava Jericó e onde fica atualmente? Também já falamos onde ficava situada a cidade de Jericó e aonde ela é atualmente. Questão número 5. Descreva resumidamente como era a cidade de Jericó. Então, em poucas palavras, como era a cidade de Jericó. Então, você pode falar da extensa atividade que ela exercia, né? O que aconteceu com ela, como que eram as casas, né? Que essas casas eram em volta de pátios, era cercada por alguma coisa. Então, vocês colocam isso. E aí nós temos o diálogo com o texto, que a proposta inicial era que fizéssemos um debate em sala de aula, tá? Uma reflexão. Então, vou pedir para você estar fazendo a leitura da página 43, estar refletindo um pouco, né, a respeito desse assunto. Como que é a sua relação com os vizinhos? Você conhece, você se relaciona com eles o ajudam ou sua família? Por que a gente chama atenção para essa reflexão? Imagine em Jericó, você tendo que passar por cima da casa do seu vizinho, né? Isso é uma situação bem interessante e bem curiosa. Então, vou pedir para você estar refletindo sobre essas questões que nós temos na página 43. E em seguida está escrito assim: divirta-se. Você vai lá, deixa eu achar aqui a minha página para eu estar mostrando para vocês. Você vai na sua apostila, no final da sua apostila tem, né, um encarte para você estar fazendo, página 59, para você estar fazendo nesse papel cartonado a sua cidade. Como seriam as suas casas, né? Como você chegaria à escola, como seriam os locais onde você andaria, onde você encontraria seus amigos, o que teria ao redor da sua casa. Então, você vai construir uma cidade ideal para você, tá? E vai anexar na série de exercícios que eu vou estar colocando, tá? Então, eu peço para que você faça com bastante capricho, peço para que você também deixe essa cidade bem colorida, tá? Faça uma imagem da sua cidade que realmente eu olho, nossa, eu queria morar lá, tá? Eu quero ver quais casas que eu vou querer morar. E por hoje é só, ficamos até aqui. Um grande beijo, fiquem com Deus.